Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas da espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, deixou o seu servo. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou e ao redor dali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Diga amém. Aquela. Esse texto é um texto interessante. Elias, o profeta Elias estava... O cenário era um cenário muito difícil em Israel. O rei Acabe havia se casado com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher era de uma outra nação, portanto não era só um casamento, mas era uma aliança. E essa aliança era uma aliança terrível. Acabe se corrompe porque Jezabel adorava outros deuses. E era um momento caótico na nação de Israel. Um momento caótico. Eles estavam vivendo uma degradação moral, ética, espiritual. Para piorar as coisas, Acabe havia levantado altares a Baal em toda Israel. É nesse cenário caótico que Elias está inserido e Deus levanta Elias. Ele não era o único profeta em Israel, mas ele era a voz profética em Israel, a principal voz profética em Israel. O momento era um momento terrível, mas entenda uma coisa: o momento pode ser o pior possível. Deus sempre tem os seus profetas nos piores cenários. E a igreja é a voz profética para esse tempo. A igreja é a voz profética para esse tempo. O tempo pode ser o pior possível, o cenário pode ser o pior possível. Alguém pode pensar assim: meu Deus, mas as coisas estão difíceis. Gente, você não sabe o que a igreja já passou durante anos. Você não sabe o que alguns irmãos ainda passam hoje em lugares que o evangelho ainda é perseguido e ainda é proibido ser um cristão. Mas o cenário pode ser o pior possível. A igreja é a voz profética. A igreja é a voz profética para esse tempo. Nós somos a voz profética para esse tempo. Elias é levantado por Deus nesse período. Ele convoca um desafio. Ele fala para o rei Acabe. Ele fala: vamos até o monte Carmelo e vocês vão clamar o seu Deus, eu vou clamar o meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus em Israel. Ele convoca um grande desafio. E ele convoca o povo, ele chama o povo, ele fala com o povo: até quando vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos? Se vocês vão seguir Baal, sirvam. Se vocês vão servir a Deus, sirva a Deus. Então Deus vai responder com fogo, mas não pense que Deus vai responder com fogo um povo que está dividido. Deus só responde com fogo um povo que decide segui-lo. Ei, não é tempo de você ficar em cima do muro. Não é tempo de... Esses são dias de decisões. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber de onde você veio, para onde você está indo. Esse é um tempo de gente definida. Esse é um tempo de gente que não vai se deixar levar pelas circunstâncias. Esse é um tempo de gente que sabe quem é. Eu sei a obra que Deus fez na minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou.
Eles vão ao monte, os profetas de Baal começam a clamar e nada acontece. Então Elias clama ao Senhor, ele restaura o altar, ele repara o altar e ele fala: caia fogo do céu para que todos saibam que há um Deus em Israel. Deus responde com fogo. O nome do Senhor é glorificado, as pessoas celebram, é uma vitória pública, é uma proclamação pública do poder de Deus, daquilo que Deus fez no seu povo. Mas logo depois dessa grande vitória, dessa grande celebração, Jezabel manda uma ameaça para Elias. Logo depois dessa grande celebração, entenda uma coisa, não é porque você teve uma grande vitória que o inferno vai sair de férias. Nunca pare de orar. Nunca baixe a sua guarda. Nunca baixe a sua guarda. Continue orando, continue clamando. O inferno não tira férias. Logo depois dessa grande vitória, ele recebe uma ameaça. E a ameaça é o seguinte: é um decreto do inferno. Porque às vezes o inferno libera decretos sobre a nossa vida. E aí Elias, a Bíblia fala que Elias, quando ouviu isso, teve medo e fugiu. Mas agora perceba, Jezabel não é uma novidade. Elias já tinha tido embates com Jezabel, com Acabe. Então, Jezabel não é uma novidade e nem a ameaça, porque ela, de fato, ela havia matado o profeta, mandado matar o profeta. Um homem chamado Obadias esconde 100 profetas em cavernas para que ele pudesse alimentar com pão e água, para esconder de Jezabel. Então Jezabel não era uma novidade, nem a ameaça era uma novidade. Só que naquele momento, isso trouxe medo. E Elias tomou uma decisão. Elias decidiu fugir. A Bíblia fala que ele fugiu. Decisões equivocadas colocam o seu futuro em risco. Cuidado com as decisões que você toma. Tem muitas pessoas hoje enfrentando dificuldades na sua família porque tomaram decisões precipitadas. Muitas pessoas estão enfrentando dificuldade no seu ministério, na sua vida profissional, porque tomaram decisões precipitadas. Tomaram decisões equivocadas. E entenda que decisões equivocadas colocam o seu futuro em risco. Cuidado com as decisões que você toma. A Bíblia fala que Elias fugiu para salvar a sua vida. Ele tomou uma decisão precipitada. Ele fugiu. Muitas pessoas estão tomando decisões precipitadas. Muitas pessoas estão tomando decisões equivocadas. E entenda que o que ele faz é fugir. Ele está com medo. Algumas pessoas estão dizendo lá no Brasil: e agora? O que vai ser de nós? A política, a crise. Eu tenho falado, vai ser o de sempre. O de sempre. Como assim, pastor? O de sempre. Deus guardando o seu povo. Deus guardando a sua igreja. Oh, aleluia. Pastor, e agora? Eu estou aqui nessa nação, eu não sei o que vai acontecer, minha família, pastor, a minha casa, as coisas que eu tenho construído nessa nação, o tempo, pastor, eu estou em dúvida, eu estou em crise. Não tenha medo. O Deus que te trouxe até aqui vai continuar te guardando, continuar te protegendo. Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele guarda a tua entrada. Praga alguma chegará na tua casa, arma nenhuma preparada vai prevalecer. Alguém aqui para receber essa palavra? Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã. Oh my God, eu estou pregando. Eu estou me sentindo na América. Oh, aleluia. Praise the Lord. Yes, amen. Come on, come on, come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Vamos aterrissar na terra de novo. Elias teve medo e fugiu. Ele entrou no deserto. Ei, escute isso. Nunca volte para um lugar que você teve que orar para sair.
repetir essa. Nunca volte para um lugar que você teve que orar para sair. Sinto Ele aqui. Sua presença é real. Ele entrou no deserto. Versículo 4. Versículo 4. Entrou. Perceba. Entrou no deserto. Deus não falou nada com Elias. Ele entrou porque quis. Cuidado com os desertos que você entra por conta própria. Ele entrou no deserto. Perceba que não chove em Israel 3 anos e meio sem chover, porque Elias liberou uma palavra e disse: não vai chover. Então, consequentemente, não tem comida, não tem pão, não tem água em Israel, não tem água. Então ele entrou no deserto. Agora, vamos ver como que Elias funcionava. Deus falou para Elias o seguinte: esconda-se perto do riacho de Querite. Eu já dei ordem porque os corvos vão levar pão e carne para você. Porque não tem água em Israel, não tem pão em Israel. Só que Deus falou para ele: esconda-se, esconda-se. Eu vou cuidar de você. Você está entendendo que o que Deus faz com você é te preservar? Nem sempre estar em evidência é sinal de bênção. Porque às vezes o tempo que Deus tem para você é para Deus te esconder. Só que há uma diferença entre você estar sumido e estar escondido. Deus não quer te apagar, Deus quer te esconder, te preservar, te guardar. Quando eu assumi a igreja em 2010, meu pai estava com mal de Alzheimer. Eu assumi a igreja em 2010, eu fiquei fora do cenário e muito feliz. Havia quebrado financeiramente. Eu estava muito feliz, a igreja não tinha condições de me absorver. E a gente estava vivendo um tempo muito difícil. E o tempo era difícil, mas era feliz ao mesmo tempo, porque quando você está no centro da vontade de Deus. E algumas pessoas diziam assim: olha, o Salles está sumido, hein? A música dele não toca mais em lugar nenhum. E alguém me disse: o Marcos Salles, ele tem talento, mas ele perdeu o timing. Ele perdeu o timing. Só que Deus faz de novo. Ele soprou meu nome de novo. E a canção que nós estamos cantando, estamos de pé, o Brasil todo está cantando, as nações estão cantando. Tive um pastor amigo meu que foi pregar numa conferência grande no México. Ele falou: cara, os caras estavam cantando a sua música em espanhol na conferência no México. A igreja italiana está cantando a minha música em italiano. Não é porque, pastor, você fez isso porque você quis. Não. Foi só alguma coisa que fluiu dentro da nossa igreja local e Deus soprou. Só que havia uma diferença. Eu não estava sumido, eu estava escondido, guardado. Já viu a flecha na aljava? Não é porque a flecha está na aljava. Esconda-se. Deus está guardando. O tempo é difícil, mas é Deus que guardou. Quando acabou a água, Deus falou assim: ó, vá para Sarepta. Eu já dei ordem para uma viúva e ela vai te sustentar. E ele foi. Quando chegou lá, a mulher estava catando gravetos. Isso é um deserto, não é, gente? A mulher está catando gravetos. Ela fala assim: ó, eu vou fazer um pouco de comida para mim, para o meu filho. Vamos comer, vamos morrer. A gente não tem nada. Só que Deus libera a provisão. Porque toda vez que Deus te orienta, Deus te sustenta. Quando Elias entra no deserto por conta própria, ele pede para morrer. Ele não tem pão, ele não tem água, porque ele entrou no deserto porque ele quis. Cuidado com os desertos que você entra por conta própria. Você lembra de Jonas? Quantos conhecem a história de Jonas? A Bíblia fala que Deus falou para Jonas: vá para Nínive. Uma ordem clara. E ele foi para Tarsis. Desobedeceu o Senhor. A Bíblia fala que Jonas comprou uma passagem, assim diz o texto bíblico, comprou uma passagem e entrou numa embarcação. Você conhece a história?
Jonas vai dormir lá no porão do navio e o mar fica... as ondas começam a se levantar, o vento começa a soprar, uma tempestade vem. E as pessoas começam a jogar a carga fora para tentar salvar a embarcação. Porque quando você anda em desobediência, até quem está à sua volta sofre por causa da desobediência. E aí até que Jonas fala assim, não, a culpa é minha. Então eles pegam Jonas e jogam ele no mar. Aí você conhece a história, vem um grande peixe, engole Jonas. Mas o que me chama a atenção é que Jonas comprou passagem. Porque quando você anda em desobediência, você se torna financiador dos seus próprios desastres. Não é assim que a gente funciona, não. Você precisa orar, precisa pedir a Deus direção. Pedir direção aos pastores que estão sobre a sua vida. Quem disse que você tem que ter uma resposta para qualquer coisa que chegue até você na hora que chega até você? Não. Deixa eu orar primeiro. Deixa eu consultar o Senhor primeiro. Deixa eu ver com meus pastores, com meus líderes, se eles podem me aconselhar. É isso que funciona. A Bíblia fala que Elias entrou no deserto. Mas olha, versículo 4. Entrou no deserto. Versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Versículo 6. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes. Então, quando Elias vai se deitar, o cenário dele é esse. Ele não tem pão, não tem água, ele não tem esperança, porque ele falou assim, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. O que Elias está dizendo é o seguinte, Deus, eu desisto. Acabou. Para mim, acabou. Então ele vai se deitar debaixo de uma árvore que ele arrumou para ele. E naquele cenário de deserto, um cenário deserto, sem pão, sem água, sem esperança, sem perspectiva de futuro, a esperança se esvaiu, as forças se acabaram. Então Elias está deitado sem esperança, ele vai dormir. E quando ele vai dormir, o cenário é esse. A última imagem que está nos seus olhos, e isso consequentemente leva a sua mente, a imagem é deserto, sem pão, sem água. Ele está dormindo sem pão, sem água, sem esperança. Mas aí de repente um anjo tocou nele, o céu chega no ambiente. Quando o céu chega no ambiente, o céu muda o cenário. O céu, quando chega, o céu vem para transformar o cenário. Quando o céu chega, o céu vem trazendo aquilo que o cenário precisa. De repente um anjo tocou nele. De repente um anjo tocou nele. De repente. Você não imagina o que está chegando. Você não tem noção do que Deus pode fazer. Você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida, na sua família. Ei, milagres acontecem na mesma velocidade do que tragédias. Pastor, isso é mágica? Não, é milagre. É poder de Deus. Ele pode transformar a tua situação. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar o cenário que você está inserido. Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância. Ele é poderoso. Alguém diga amém essa palavra. Ele está deitado. Vem comigo. Ele está deitado, sem pão, sem água, sem esperança, sem perspectiva de futuro. Mas aí um anjo chega e toca nele. Versículo 6. Elias olhou e ao redor, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes. Enquanto ele dorme, tem um anjo preparando um pão fresco. Não é pão de ontem. Não é pão de semana passada, é pão fresco. Ele está dormindo. Ele não tem noção do que Deus já começou a fazer. Tem um pão sendo assado sobre brasas quentes, um jarro de água.
O anjo que desce, não desce com espada na mão. O anjo que desce, não desce com juízo. O anjo que desce, desce com avental. Tem provisão chegando. Jeová Jireh. Deus a provisão, Jeová Jireh. Deus a provisão. Ele não está vendo nada, mas o céu está preparando o que ele precisa. Ele não tem noção do que está para acontecer, mas já tem um pão sendo assado. O cheiro no ambiente já muda, é pão fresco. Tem provisão chegando. Eu te liberar uma palavra sobre você, não vai faltar nada. Ei, 19 anos vivendo a provisão e não vai faltar nada, pastor. Tudo que vem pela frente, Deus já preparou o que está para chegar. Ei, não fique preocupado com os seus, não fique preocupado com a sua família, não fique preocupado com os seus negócios. Jeová Jireh, o Deus da provisão, Deus da provisão, Deus da provisão. Ele está preparando. Entenda que ele está dormindo e não tem noção do que está acontecendo. Ei, eu estou dizendo uma coisa, Deus já começou a fazer. Você gosta de receber notícia boa, gente? Eu gosto. Você quer uma notícia boa? Você quer? Deus já começou a fazer. Esses dias uma irmã falou comigo, pastor, eu tive um sonho. Eu ia pregar, né? Ela falou, eu tive um sonho. Eu falei, irmã, o sonho é bom ou ruim? Ela falou, mas o que tem a ver? Eu falei, se for bom, você conta agora. Se for ruim, você conta depois que eu pregar. Deixa eu pregar. Você gosta de uma notícia boa, irmão? Você gosta? Deus já começou a fazer. Agora, você quer uma notícia melhor ainda do que essa? Tudo que ele começa, ele termina. Eu tenho 3 filhos. Inclusive, coloca a foto da minha família aqui. Eu tenho 3 filhos, a Rebeca, a Zaf e o Matias. E a minha esposa Monique ali. São meus filhos. Ok, obrigado. Eu me lembro quando a Rebeca nasceu. Quando você é pai a primeira vez, é uma coisa emocionante, sim ou não? Emocionante, né? Emocionante. Então a Rebeca nasceu, aquela emoção. E quando o pai é a primeira vez, se cai a chupeta no chão, você pega, ferve, manda para o laboratório, né? Sei lá, compra outra. Mas depois que você tem 3 filhos, irmão, você chupeta cara, você vem uma unção sobre a sua vida, né? É uma glória. Acho que é um anjo com álcool gel que vem soprando. É algo incrível. A tua camisa vira a estola sacerdotal, ungida, né? Aleluia. Então eu me lembro que a minha filha a Rebeca quando nasceu, aquela emoção, né? Você compra um carrinho de bebê que parece da NASA, né? Amém? Eu comprei um carrinho de bebê parecido da NASA, que tinha porta-copo, bagageiro, guarda-sol, e eu não consegui desmontar, tive que fazer um curso para desmontar. E era tão caro, meu irmão, que eu comprei numa agência de automóvel esse carrinho, lá no Brasil. Fiz um financiamento. E aí você sabe que você vai acabar dando esse carrinho, né? Amém? E aí quando nasceu o Azaf, eu guardei esse carrinho, foi caro. E minha esposa falou, vamos comprar um carrinho agora. Eu falei, eu já tenho. Ela falou, é rosa. Eu falei, eu pinto de azul, de preto, sei lá. Pelo amor de Deus. Aí nasceu o 3º filho, irmão. Quando nasceu o Matias, eu comprei um carrinho de bebê, igual um canivete, assim, ó. Um dedinho, eu falei assim, ó. Não precisa, você vai pegando experiência, né? Mas o primeiro filho, aquela emoção, e aí a Rebeca foi para a escola, que coisa linda, matriculei ela no maternal dos maternais. Então aí veio o boleto, eu falei, a faculdade já começou? Aí aquela coisa maternal e tal, e ela vinha para casa com um papel, um barbante colado no papel, um macarrão. Eu falei, tá certo isso? Deve estar. Emoção, aí ela se formou, né? Do maternal, eu falei, se formou, eu fiquei todo bobo, gente. Aí minha esposa falou, tem que pagar a formatura. Eu falei, ela vai se formar em quê? Em massinha? Vai se formar em recreio? O que é isso? Né? E aí, aquela emoção. Mas aí do nada, a Rebeca começou a ler. Do nada a Rebeca está lendo. Não, do nada para mim. Quando eu matriculei ela na escola, começou um processo de alfabetização. Eu não estou vendo, eu não estou na sala de aula. Mas na sala de aula, com professores capacitados, ela está sendo ensinada. Não é porque eu não estou vendo. Alguém pegou.
Não é porque eu não estou vendo que não esteja acontecendo. Tem coisas que Deus já começou a fazer, você que ainda não viu. Mas aquilo que Ele começou, a obra que Ele começou, a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. A obra que Ele começou na tua família, Ele vai terminar. O que Ele começou em você, Ele vai terminar. Deus não é um Deus de obras inacabadas. Ele já começou a fazer, Ele já começou a fazer. E tudo que Ele começa, Ele termina. Deus não abandona projetos. Deus não recua. Deus não engaveta projetos. Tudo que Ele começou, Ele vai terminar. O que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. O que Ele começou no teu casamento, Ele vai terminar. O que Ele começou na tua família, Ele vai terminar. O que Ele começou no teu ministério, Ele vai terminar. A obra que Ele começou. Provisão chegando. Levante-se e coma. Elias ouviu essa palavra? Levantar tudo bem, mas comer o quê? O que eu preparei. Levante-se e coma. Versículo 7. Versículo 7. Levante-se e coma. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Levante-se e coma. Fortalecido com aquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Está entendendo o que Deus está fazendo com ele? Levante-se e coma, porque longa será a tua caminhada. Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra sobre essa casa. Longa será a caminhada. E a caminhada que será longa será sustentada pelo alimento que Deus vai trazer para vocês. Levante-se e coma. Você percebe que Deus não tem algo aqui, sabe? Eis meu servo, eis que eu te chamei. Não. Levante e coma, porque Deus sabe exatamente o que você precisa. Tem hora que se a gente fosse traduzir pro Deus, acho que Deus fala para alguém assim: para de palhaçada. Entendeu? Acho que se fosse uma tradução ultra moderna, é isso aqui: levanta e coma. Aqui só sobrou você o quê? Tem mais 7.000 lá, para. Levanta, coma. Não tem uma palavra assim, eis, eu te escolhi desde o ventre, servo meu. Não, levante e coma, está aí. Pão na Bíblia aponta para a palavra. Pão na Bíblia aponta para a palavra. Um dos símbolos da palavra, o pão. É por isso que no Novo Testamento Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu pergunto para você hoje: do que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Porque o que você se alimenta determina quanto você anda. Do que você se alimenta determina quanto você anda. Aí eu pergunto para você: do que você tem se alimentado? Quem você anda ouvindo? Quem você anda ouvindo? O que você está permitindo que se torne um alimento dentro do seu coração? Quais são as vozes que têm se alimentado? Existem pessoas que alimentam sua fé. Existem pessoas que alimentam suas dúvidas. O que você anda ouvindo? Alimente-se da palavra. Coma da palavra. Ouça o que sai do altar da igreja pelo anjo da igreja. Ouça o que Deus tem falado ao seu povo, de direção ao seu povo pelo anjo da igreja. Ouça a palavra, alimente-se da palavra.
Levante-se e coma, porque aí tem um jarro de água. Jesus fala: eu sou a fonte. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Do que você tem se alimentado? Porque perceba que os milagres te põem de pé, mas a palavra te mantém no caminho. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que viveram milagres incríveis e hoje estão desviadas. Você conhece alguém assim? Eu conheço pessoas que viveram milagres incríveis e hoje não querem saber mais do Senhor. Sabe por quê? Porque o milagre colocou de pé, mas não teve palavra para manter no caminho. Os milagres te põem de pé, mas a palavra te mantém no caminho. Os milagres te põem de pé, mas a palavra te mantém no caminho. E o que você come determina como você anda. É por isso que tem gente, quando olha para você e vê você caminhando, não consegue entender como você continua caminhando ao longo desses anos, com as perdas que você teve, com as lutas que você enfrentou, com as traições que você enfrentou, e você continua caminhando. Mas ele não sabe que o que te mantém no caminho é a palavra que tem te alimentado ao longo... Você não vai parar. Você não vai parar. Você já foi muito longe para parar. Você já foi muito longe para parar. Quando você olha para trás, você vê a fumaça. Quando você olha para trás, você vê a fumaça. Os bois foram mortos, a carroça está incendiada, o arado está pegando fogo. Você já foi longe demais. Você não vai parar. Você não vai desistir. Deus me trouxe do Brasil para liberar uma palavra sobre a tua vida. Você não vai parar. Você não vai desistir. Eu sei que às vezes as lutas se levantam. Eu sei que às vezes a guerra se intensifica. Mas Deus te diz assim nessa manhã: você não vai parar. Eu estou te fortalecendo, diz o Senhor. Eu estou pegando na tua mão, diz o Altíssimo. Eu estou pegando na tua mão, te levantando. Eu sei que você enfrentou lutas. Eu sei que você teve perdas. Isso feriu teu coração. Mas assim te diz o Senhor nessa manhã: eu pego na tua mão, te levanto, te sustento. Você vai continuar caminhando. Você vai continuar caminhando. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã. Ei, diga para pelo menos 5 pessoas. Diga para pelo menos 5. Diga se você não vai parar. Isso aqui já foi, né? Não é possível. Ele está caminhando 40 dias, 40 noites. Está caminhando, longa será a tua caminhada. Quem disse que acabou? Só está começando. Quem disse que acabou? Sabe o que Elias falou para Deus? Ei, Senhor, tira a minha vida, eu desisto. Levanta, coma, longa será a tua caminhada. Ei, quem disse que acabou? Quem disse que acabou? Jezabel? Quem disse que acabou? Faraó? Quem disse que acabou? Golias? Senaqueribe? Quem disse que acabou? Herodes? Pilatos? A cruz? A morte? O inferno? O túmulo? A pedra na porta do túmulo? Quem disse que acabou? Essa depressão que te jogou nesse quarto escuro? Quem disse que acabou? Essa traição que bagunçou com as tuas emoções? Quem disse que acabou? Essa perda que fez você chorar e se lamentar por longos e longos dias? Quem disse que acabou? Essa traição, essa demissão inesperada? Quem disse que acabou?
Longa será a tua caminhada. Longa será a tua caminhada. Elias caminhou 40 dias, 40 noites, até chegar ao Horebe, monte de Deus. É muito enfático o texto, olha. Então se levantou, versículo 8, e comeu, bebeu, e fortalecido com aquela comida era específica, era uma comida, ele só caminhou 40 dias e 40 noites por causa da força que aquela comida deu a ele. Nossa vida é cíclica, é por isso que tem muita gente vivendo em círculo. Há uma diferença em viver em círculo, em viver em ciclos. Tem muita gente vivendo em círculo, não sai do lugar. Mas tem gente que vive de ciclo em ciclo, porque entende o que Deus tem para cada estação da sua vida. Então, para cada estação da sua vida, Deus te dá uma palavra, um alimento para aquela estação. Ele caminhou 40 dias com a força daquela comida. É aquela comida que fortaleceu. Tinha os nutrientes, tinha tudo que Elias precisava para caminhar. Eu vou liberar uma palavra sobre você. O tempo que está chegando será precedido por uma comida, por algo que Deus vai trazer. Tudo que você precisa para as próximas estações, para a próxima temporada. Todas as ferramentas que você precisa para a próxima temporada, Deus vai trazer na sua mão. Alguém recebe essa palavra? Agora perceba isso. Qual foi o decreto do inferno? 24 horas você está morto. É isso que Jezabel falou. Avisa para Elias que ele amanhã vai estar morto. 24 horas. Decreto. Aí a Bíblia fala que ele caminhou um dia para entrar no deserto. 24 horas. Mas o inferno tinha liberado um decreto. 24 horas você está morto. Aí ele caminhou um dia. Aí ele caminhou 40 dias e 40 noites. Só que o inferno disse: 24 horas você está morto. Os decretos do inferno vão cair por terra. Os prazos que o inferno liberou sobre a tua vida vão todos eles cair por terra. Porque a última palavra do Senhor. A última palavra do Senhor. Ele caminhou 40 dias. E o inferno disse o quê? 24 horas você está morto. 40 dias. 10 anos se passaram e Elias não morreu. Mas o inferno disse 24 horas. 50 anos se passaram e Elias não morreu. 100 anos se passaram e Elias não morreu. Hoje é dia 27 de agosto. Ele foi arrebatado. As pessoas podem ter te dito muitas coisas. As circunstâncias podem ter dito para você tantas coisas. Mas o que vai prevalecer na sua vida é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que Ele tem liberado ao teu coração para esse tempo. Eu sinto Deus aqui, há uma unção nessa manhã. Há algo que Deus preparou para nós nessa manhã. Ei, você não vai parar. Existe um tempo profético, e eu creio muito nisso, em que ambientes de unção, palavras podem virar decretos. A gente está debaixo de unção, a gente está debaixo de uma atmosfera de unção, de adoração, e palavras vão virar decretos nessa manhã, coisas sobre a sua vida que Deus está liberando sobre você. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu sei que Deus está trazendo algo sobre a sua vida, sobre a sua família. E esses anos, 19 anos, e o que vem pela frente, Deus tem muita coisa para fazer em vocês, através de vocês. Você não tem noção daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus pode fazer. O tempo que vem pela frente não se compara. Não se compara. Não se compara. Alguém diz amém a essa palavra? Oh, aleluia. Fica de pé no seu lugar.